Olá, meus amigos, aqui é o Rodrigo do Primeiro Fornilho, tudo bom com vocês? Hoje vim fazer aqui um vídeo um pouco diferente. Já há algum tempo eu estava querendo fazer uns vídeos num modelo aí um pouco diferente, né? Não apenas da avaliação de tabacos. Eu vou ver se eu faço vídeos diferentes falando de cachimbo, dicas para iniciante, né, etc. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre o começo de tudo, né? Hoje é uma reflexão aqui, é um bate-papo e eu gostaria que vocês participassem depois aí com comentários, né? E a conversa é por que a gente começa e por que a gente fuma cachimbo. No caso, porque eu fumo cachimbo, né? Porque eu comecei, eu meio que já falei em outros vídeos, mas vou dar uma repassada aqui. Vamos estar aí hoje com esse cachimbo aqui do Bazanelli. Acho que deu uma cortada aqui, mas Bazanelli, um Chubby, e fumando aqui um Maestro Sinfonia. Bom, vamos acender, sente seu fornilho aí. Encosta na poltrona. E vamos bater um papo aqui. Se o vídeo ficar um pouquinho mais longo, peço desculpas, mas bater um papo com vocês aí fumando cachimbo tem que ser uma coisa descontraída, devagar, sem pressa, né? Para relaxar. Bom, como é que começou, né? Para ser honesto com vocês, quando eu estava na faculdade, aproximadamente lá para 2010 mais ou menos, eu tive minha primeira experiência comprando cachimbo e tabaco. Eu lembro que na época naquela época lá não tinha YouTube, nada, era tudo mais difícil. A gente era por e-mail e tal. Nem lembro se tinha um MSN. Mas eu lembro que eu entrei num blog, deve ser dessa galera aí das antigas aí. Eu não vou lembrar qual era o site, mas era um blog onde o pessoal falava sobre cachimbo e tinha uma parte de cachimbos usados. Eu lembro que eu comprei um cachimbo usado lá. Não faço ideia de qual seja. Mas comprei o cachimbo usado. Lembro também que eu consegui um Capitão Black branco e um outro de menta que eu não lembro qual que era. Mas é engraçado, né? O pessoal, o cachimbo das antigas até fala que nessa época, assim, mais antigamente, se achava uns tabacos até importados nas tabacarias. Mas foi na internet, foi tabacaria não. Eu lembro, inclusive, lá eu na sacada da kitnet que eu morava, fumando assim, chuva caindo, refletindo na vida, ou como minha mãe costumava dizer, eu gosto de falar, vocês sabem, pensando na morte da bezerra. E eu lembro também de muito tongue bite. Tongue bite é aquela sensação de um negócio preso na garganta, sabe? De quando você fuma muito rápido e tem nicotina forte. Bom, e eu também lembro, cara, que faculdade, correria. Eu acabei que eu abandonei o cachimbo lá. Uma mistura de fatores, né? Falta de interesse, falta de dinheiro, falta de tempo. Não necessariamente nessa ordem. Lembro do meu pai falando, tem uns negócios seus aqui, uns cachimbos, pai, pode jogar fora e tal. Depois que eu voltei para casa, depois da faculdade. Bom, enfim. Como vocês sabem, aproximadamente uns 5 meses atrás, que é meio do nada, assim, do além, me veio a vontade de novamente me aproximar do cachimbo.
E dessa vez, como a maioria de vocês, a primeira coisa que eu fui buscar foi a internet, né? A internet tem muito assunto, tem muito cachimbeiro aí que produz conteúdo, né? E nos ajuda. Uns inclusive já saíram da ativa, né? Outros ainda fazem vídeos aí, estão nas comunidades e sempre nos auxiliando com seus conhecimentos. E aos pouquinhos eu fui me familiarizando novamente, né? Com tabaco, cachimbo, as ferramentas. Mas, né? Faltava o principal, faltava o cachimbo, né? Aqui é um Broken Flake que eu tava fumando já, tá no finalzinho. Tá chovendo assim, por isso tá apagando toda hora. Bom, eu moro no interior, né? Interior da Bahia. Apesar de eu ser do interior de São Paulo, aqui tem uma tabacaria só, mas eles vendem esses itens mais badalados, sabe? Pra vape, cigarro, narguilé. Acho que o que vende mais. Mas por sorte eu estou fazendo uma pós em Vitória, uma vez por mês eu vou para lá. E nessas idas e vindas, né, quando eu já estava com isso na cabeça de voltar para o cachimbo, fui numa tabacaria lá, tinha cachimbo, comprei um Bertoldi, né, que é o cachimbo que geralmente é o que mais tem nessa tabacaria, e um candinho Giovanella, cacau. Aliás, recomendo para todo iniciante, Bertoldi e Cândido Giovanella. Vai que para começar não tem erro, cacau. Mas enfim, tem outros vídeos eu falando sobre isso, vou falar também depois. O foco aqui é o motivo de eu, não só como eu comecei, mas por que eu fumo cachimbo, né? Por que você fuma cachimbo? Diz aí. Comenta aí que eu quero saber. Bom, para ser honesto com vocês, eu não sei exatamente o motivo de eu ter começado. Não lembro, não tive um motivo específico, sabe? Mas eu acho que foi uma mistura de curiosidade, inquietação. Eu brinco com a crise dos 40 anos que eu fiz esse ano. Só sei que dessa vez, por N motivos, né, mais conhecimento também, mais acesso à informação, foi muito melhor que há 15 anos atrás. O ambiente que eu comecei, já falei essa história também, não foi dos melhores. Era lá, na rua do hotel que eu tava, meio que uma quebrada, assim, de noite, perto da avenida movimentada pra caramba, não tinha onde sentar, ventando, e eu lá desviava dos ventos, e os carros passando na avenida, e aquela loucura de capital. E eu ali tentando acender o cachimbo e manter aceso, e tentar entender o que fumar representava. Eu sei que depois da pós de noite eu descia lá depois do hotel e acendia um fornilho e experimentava lá o cachimbo. Voltava para casa, seguia fumando, né? Mas aí à noite, escondido da patroa, meio ninja assim, ficava, sabe, aquela tensão do barulho para ver se ninguém ia chegar. Que não tinha que esconder o cachimbo, ligar o ventilador correndo para, mesmo estando no meu escritório. Eu me sentia ali o ilícito do ilícito, sabe? Mesmo não estar fazendo nada demais. Mas enfim. Terminava de fumar, antes de deitar, lavava a mão, escovava os dentes para não tirar cheio de tabaco. A patroa do lado lá veio com medo dela descobrir. Isso faz 5 meses, é engraçado, né? Como o tempo é relativo. Parece que foi há anos atrás. E era interessante que quando eu deitava para dormir, eu ficava com aquele retrogosto do candinho cacau, tabaco esse que é um dos meus preferidos até hoje. Tanto para mim pela qualidade, quanto pela questão emocional, né, sentimental. Ficou na memória o primeiro. E engraçado que tinha hora que eu estava no trabalho, cara, do nada me via, como o nosso cérebro me via o sabor do candinho na boca. Mas então, por que eu continuei? Por que eu fumo cachimbo? Né? A pergunta que eu não quero calar. Para mim, o cachimbo, na verdade, ele se tornou um momento pessoal e íntimo de reflexão, sabe? Com ele assim em mãos, eu consigo ficar num estado de introspecção,
que nada mais já tinha me dado. Claro que é gostoso, você sentiu o aroma do bom tabaco de qualidade, né, que dá aquela explosão de sabores para a papila gustativa, ou aquele tabaco com um sabor mais sutil, escondido, que você consegue notar aquelas notas depois de experimentar várias vezes, usando o retrohale, entre outros aspectos. Além do aroma, né, dos cheiros maravilhosos que muitos tabacos aí vão nos propiciar. Tem também a questão da nicotina, né? A gente não pode ser hipócrita e dizer que não. Eu nunca fumei antes, né? Nunca fumei nada. E confesso para vocês que com 5 meses de cachimbo eu não sinto aquela vontade incontrolável de fumar, igual a gente vê que o cigarro cria nas pessoas, né? Da nicotina. Eu acredito que para mim a relação da nicotina com o cachimbo é uma coisa mais sutil. Mas é claro que depende do tabaco, né? Tem tabaco, eu mesmo já tomei Nick Kick de tabaco, Dark Fire Kentucky no começo. Enfim, cachimbo é esse aí, ó. Sem pressa, galera, sem pressa. Se quiser coloca no 2x aí para mais rápido. Mas tô aqui proseando com vocês. No geral, o que mais me atrai no cachimbo é o aspecto contemplativo, que ao meu ver cigarro não dá, charuto não dá, sabe? Ali você segurando aquele objeto, agora eu vou filosofar, vocês aguentam aí. Você está segurando aquele objeto feito de madeira, cara, uma madeira que isso daqui já esteve vivo, né? Um dia já respirou, e um dia deixou de estar viva. Veio um artesão muito capacitado, né, com as suas próprias mãos, trabalhou naquela peça de madeira e você tá ali, cara, com aquela peça de história, né? E foi uma árvore, viveu ali sei lá quantos anos, veio um artesão com seu conhecimento, com seu trabalho, que muitas vezes foi passado de pai para filho, de avô, e você faz aquilo se tornar vivo de novo, né, cara? Criar histórias com aquela ferramenta, com o cachimbinho. Madeira, viveu aquela árvore que viveu dezenas, que sai centenas, mais de 100 anos, eu não sei, às vezes, eu não sei quanto tempo vive um briar, eu não tenho noção, eu tô aqui falando, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? E elas são bonitas também de olhar, né? Os cachimbos, seja de briar, de carvalho, embu, angico, açoita, os cornicob, todos eles têm seu charme. Então assim, você está com aquela peça na mão, olhando as cores, né, do artesão, ou os veios da própria madeira que o artesão conseguiu propiciar com o trabalho dele. Aqueles bird eyes, né? No caso do briar, que para mim é a coisa mais magnífica que tem, cara. É igual apreciar uma obra de arte. E de fato, alguns cachimbos são uma obra de arte, né? Além do fato, né, de toda a beleza do cachimbo em si, cada um é especial de uma forma, né? Eles são lindos. Também acho que tem a questão da fumaça, cara. O fogo, a fumaça fascina o homem, né? Há milênios. Às vezes você está lá fazendo ou tentando fazer ali os círculos de fumaça, ou os anéis de fumaça. Eu acho um barato isso, cara, né? Eu gosto de Senhor dos Anéis, ainda lembro sempre do Gandalf. Ou simplesmente vendo a fumaça subir, cara, toda aquela complexidade, heterogeneidade. Para mim é bonito, contempla os olhos. Eu gosto, sabe? Me relaxa. Além da brasa, né, cara? Você olhar ali dentro do cachimbo, aquela brasa acesa, expandindo. É bonito. Eu acho lindo, eu gosto. Como eu disse, a relação do homem com o fogo vem há milhares de anos, né? E fumar cachimbo faz parte dessa relação tão íntima e rústica aí que é do homem
com as matérias-primas mais brutas, mais simples do mundo, cara. A madeira, o fogo, a fumaça, né? Enfim, vocês podem achar que eu estou viajando aqui, mas entenda, isso é uma opinião pessoal minha em relação ao porquê eu gosto de fumar cachimbo, sabe? Além disso, como eu já falei também no vídeo antigo, o cachimbo é uma mulher ciumenta, ou talvez um filho pequeno, ele demanda sua atenção, sabe? Você tem que pegar com cuidado, com calma, não se apressar. Igual aqui, ó, tô falando com vocês aqui, ó, tá apagando, compacta. Acende, dá umas pipadas, fumaça subindo, a brasa ali, ó. Cachimbo é para você fumar em paz, com tempo. Ele vai acender, ele vai apagar, o tabaco vai se expandir, você vai ter que compactar. Uma aguinha gelada. Não tão forte, nem tão fraco. Você vai sentindo, vai pegando isso aos poucos. Vai ter que tomar cuidado com a temperatura na hora da fumada. Depois você vai ter que cuidar dele, limpar, hidratar, polir a madeira ou a piteira depois de um tempo. O cachimbo, ele nos ensina a ter paciência e ter disciplina, sabe? Não é como o cigarro ou o charuto que você fuma e acabou também. Ele é um companheiro para a vida. Ele está do seu lado nas horas boas e nas horas ruins. Você vai chegar a um momento onde você vai ter vários cachimbos e cada um deles, acredite no que eu vou te falar, ele vai ter um significado, cada um deles vai ter um significado, vai contar uma história, você vai lembrar dele, dos momentos, sabe? Você vai olhar para um cachimbo, você vai levar num momento específico. Tenha certeza disso. O cachimbo, ele faz parte da sua vida, não só do cachimbeiro e muitas vezes da família do cachimbeiro, né? Quantas histórias a gente não escuta falar, esse cachimbo era do meu pai, esse cachimbo foi do meu avô. Quantos cachimbeiros, né, não aconteceu comigo, mas falam que estão na rua e alguém fala, oh, que legal, meu avô fumava cachimbo. Isso traz uma memória afetiva, né? E a gente está construindo essas memórias, acredite vocês ou não. Assim como a árvore da onde esse cachimbo saiu, e ela viveu por muitos anos, e viu muitos subindo e muitos caindo ao lado dela, o seu cachimbo vai viver muitas histórias do seu lado. E vai estar lá mesmo depois que você partir, seja com a sua família, seja depois com outro cachimbeiro, sabe? Como uma memória única e viva, uma lembrança daquilo que um dia você foi para todos aqueles que te amaram, né? Da sua família, que estiveram do seu lado. Por isso, cuide dele com muito carinho, porque ele merece, né? É o mínimo que a gente pode dar em troca para esse instrumento, essa ferramenta que nos dá tanto prazer aí. Bom, e como não falar daquilo que o cachimbo nos propicia em questão de amigos, né? As confrarias. Tanto para aqueles que têm o privilégio de ter amigos, ou tabacarias, ou confrarias próximas, presenciais, né? Ou, no meu caso, né? Virtualmente. Quando eu comecei com o cachimbo, eu ouvia falar em alguns lugares, algumas pessoas, que a comunidade do cachimbo não era unida e tal. Bom, eu confesso que, se for o caso, se isso for um fato, eu dei muita sorte. Conheci, palavraseando Renato Russo, muita gente estranha com gente esquisita. Mas eu também conheci pessoas com o coração do tamanho do mundo. E me surpreendem todos os dias. As portas aí da comunidade cachimbeira se abriram para mim igual o Silvio Santos abriu a porta das esperanças.
E lá dentro eu fiz e continuo fazendo amizades verdadeiras. Não tenho do que reclamar. Um dia eu estava vendo, em um dia eu estava iniciando e fazendo a live. Sabe? Estava iniciando fazendo meus vídeos, vendo live, acompanhando. Num dia seguinte, tipo semanas, eu já estava sendo convidado para a live. O Alexandre aí, do Confrade. Um abraço, junto com o Claudinho aí também, que eles comandam. Né? Me abraçaram aí, e toda a comunidade também. Posso falar de muitos, né? Eu não gosto de falar para não esquecer do pessoal, mas Marcelão aí, nosso MacGyver do cachimbo, entende tudo aí de cordas. Foguinho, manja muito de corda também. Xamã, cara, um cara com um coração enorme. Os três famosos três padeiros, Will, Everton, Felipe, o Harry Potter, e muitos outros aí. Fernandão também, do grupo aí, vai saber quem que eu tô falando. Me ajudou muito no começo. Teve muita gente, cara, muita gente. E então eu sou muito grato a todo esse apoio, sabe? Eu não consigo imaginar uma abertura maior do que essa. Eu realmente fui abraçado e acolhido por essa comunidade de nobres confrades, apesar deles não gostarem muito de serem chamados assim. É incrível, né? Porque ao mesmo tempo que o cachimbo tem um poder de fazer você focar em você mesmo, introspectivo, né? E de contemplar sua solitude, por assim dizer, ele também tem um poder incrível de unir as pessoas. Com ele você senta com os amigos, mesmo que virtualmente, fumando, papeando, falando besteirada, discutindo coisas sérias, importando o dia a dia aí, da sociedade como um todo. Até o Alexandre aí na live de ontem falou uma coisa que eu fiquei pensando, cara. Ele disse que eu achei incrível. Ele falou que nos encontros de Hangout a galera reúne assim e discutem. E ele falou, e aí naquele momento todos discutem os problemas do mundo, sejam regionais, vou lá na Rússia, na Palestina, e ali eles resolvem os problemas do mundo. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. E acaba-se o dia, todo mundo vão-se embora e no dia seguinte os problemas estão lá, né? Mas para discutir de novo no próximo encontro. Mas isso é legal, cara, sabe? E é isso mesmo, naquele pequeno momento de tempo, né, no meio da correria do dia a dia, das responsabilidades inatas, né, a todos nós, né, aqueles que se propõem a serem pessoas sérias de verdade, temos nossas responsabilidades e assumimos elas, mas mesmo assim você consegue relaxar sozinho, a esmo, o cachimbo do seu lado, e também se reunir uma confraria, onde um verdadeiro brainstorm de ideias ali, fumacento acontece. E de lá sai amizade, sai briga, sai discussões épicas, soluções concretas para as mazelas da humanidade, receita de bolo e outras cositas mais. Mas no final o que sai dali, de fato, o mais importante é a sensação de que valeu a pena, né? Que o dia foi corrido, mas que estar entre amigos com o seu melhor amigo, estar entre amigos e com o seu melhor amigo, que é o cachimbo na boca, te faz recuperar energia físicas e mentais. E você vai estar pronto para o dia seguinte, te garanto, sabe? Enfim, meus amigos, esse é o meu relato até aqui, sabe? Foram 5 meses de muito aprendizado, muitas mudanças aí na minha vida. Não me arrependo de nada, estou feliz que o cachimbo entrou na minha vida, assim como tudo aquilo que veio junto, sabe? Tudo aquilo que o acompanhou. E que venham mais 5 meses com vocês aí me acompanhando ao meu lado, tá? Quero desejar aqui um abraço a todos. Eu espero que vocês possam compartilhar aí nos comentários a experiência de vocês, né? E você, por que você fuma cachimbo? Conta aí pra mim.
Beleza? Vou parar por aqui para não ficar muito longo. Um abraço aí do Rodrigo. Fiquem com Deus e boas baforadas.